Nossa reflexão nesse culto de Natal, dia de festa, né? A gente já está sentindo os cheiros aí, né? Ele já aqui do lado já está cheirando churrasco. Quem vai chegar em casa agora vai começar a arrumar as coisas para ceia, então aquela festa, família. Alguns já estão viajando, já estão na estrada para celebrar com os familiares. Então é um tempo especial. É um tempo especial. E eu queria falar com vocês sobre isso. Por que celebramos? Porque Ele veio. Ele veio. E para a nossa meditação nessa manhã, eu quero ler com você a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do 15 ao 20. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, Colossenses 1, de 15 a 20. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Talvez seja um pouquinho diferente aí, mas dá para você acompanhar, tá? Colossenses 1. Vamos fugir um pouquinho de Lucas, de Mateus, de Marcos. Não, Marcos não fala do nascimento de Jesus, né? De João. Porque eu queria refletir sobre o que celebramos hoje. Cristo veio, Ele veio. Então, Colossenses 1, do 15 ao 20. Acompanhe comigo essa leitura. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Palavras do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz e nos mostra quem Jesus é. Que nesse momento o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê um entendimento, Pai, da Tua palavra. Nós oramos assim e pedimos que o nosso coração seja terra fértil e receba a Tua palavra como boa semente, e essa cresça e multiplique a 100 por 1. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aqueles que no início aguardavam a vinda do Messias não tinham uma ideia exata de como isso aconteceria. Como seria tudo isso? Apesar de eles estarem cheios de expectativas. O Filho de Deus, o Supremo sobre toda a criação, aquele que por meio de quem todas as coisas foram criadas, que existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Esse é o Jesus que veio, que é o princípio, é o primogênito, em quem habita toda a plenitude, como a gente leu nesse lindo poema de Colossenses 1. Esse menino, esse Messias, viria para nos salvar. Era mais provável, e assim se esperava, que ele viesse em glória, majestade, montado num cavalo branco, né? Colocando o Império Romano no seu devido lugar, que ele manifestasse o seu poder, que ele redimisse toda a criação com um braço forte. Porém, ele assumiu a forma de um menino, de um bebê. De todos os seres vivos, o ser humano é, entre todos, o filhote mais indefeso da natureza. Você já parou para pensar nisso? Que o cachorrinho, gato já nasce e sai andando. Se acontecer da mãe, né, ele se vira. A maioria dos bichos dão um jeito, consegue correr atrás do alimento. Agora deixa uma criança sozinha no berço. A gente é frágil, extremamente frágil. A gente necessita do cuidado de uma outra pessoa para se manter vivo. E não só no primeiro ano, mas digamos que na primeira infância, né?
Porque imagina alguém que... Eu vejo a Esther lá com 3 anos e meio, para manter a criança viva, você tem que ter foco. Então, quem tem vários filhos, então, glória a Deus, porque não é fácil. Então, Jesus veio da forma mais vulnerável, mais fraca possível. Ele se faz um bebê. Ele se esvazia de si, da sua divindade, da sua autossuficiência, de toda a sua capacidade. Ele assume a forma de um ser humano, a forma de servo. Como diz Filipenses 2, ele humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a realidade. Nós temos aqui a centralidade da obra de Deus em Jesus Cristo, um ser humano frágil, que também é Deus. Esse é um dos mistérios da nossa fé. Deus se faz ser humano, habita entre nós, mas continua sendo Deus. Nele está as duas naturezas. Então, ele não se apresenta apenas ou somente como o Senhor e soberano sobre toda a criação, mas também se faz forma dela. Ele entra na criação. Ele se faz ser humano. E se você lembrar desse texto, porque esse texto de Colossenses 1, se você olhar aí um pouquinho antes, um pouquinho depois, você vai ver que ele vem para quê? O versículo 13 de Colossenses 1 fala que ele vem resgatar-nos do domínio das trevas. E motivados pela palavra, né, de respeito e soberania a Cristo, os cristãos em Colossos, que receberam essa primeira carta, eles são chamados à perseverança. E o 23 diz que eles deveriam continuar alicerçados e firmes na fé. Apesar de ser algo tão assim inusitado, crer em um Deus que se faz ser humano. Esse é o mistério da fé. Esse é o convite também desses irmãos. E Colossenses, a comunidade de Colossenses, ela foi fundada provavelmente pela obra missionária dos irmãos de Éfeso, por meio de Epáfras. Como o próprio autor da carta se apresenta. O versículo 7 diz: amado, cooperador, fiel, ministro de Cristo. O autor se identifica como Paulo, junto com Timóteo, escrevendo essa carta, falando do esforço e da luta do ministério da proclamação do evangelho que ele estava fazendo. E a gente sabe que a maioria das cartas do Novo Testamento são enviadas para resolver algum problema, alguma questão. E nesse sentido, os problemas da comunidade em Colossos podem ser compreendidos assim. Vou dar um resuminho para você, de uma forma geral. Depois você pode ler o capítulo 2, vai falar melhor sobre isso, mas resumindo, qual era o problema da comunidade? Filosofias enganosas e vãs, que se fundamentavam através de tradições humanas e de princípios elementares do mundo e não em Cristo. Adoração dos anjos, pretensa religiosidade, falsa humildade e uma severidade com o corpo físico, tá? E diante dessas dificuldades, toda a carta aos Colossenses, não apenas o texto que a gente leu, mas toda ela aponta com veemência e sempre com uma forma de expressão para o ministério de Deus, a saber, em Cristo. Aquele menino que nasceu na manjedoura, que se fez ser humano, em quem está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e em quem habita corporalmente a plenitude da divindade. Qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência. Ele veio. A gente tem aqui a identidade de Cristo como soberano da criação. É o que a gente leu. Cristo é a imagem do Deus invisível. E essa verdade, ela precisa ser ressaltada diante dos inúmeros sincretismos que ameaçavam a fé apostólica dos Colossenses e que ameaçam a nossa também. Ele veio. Em Jesus Cristo habita corporalmente a divindade. Deus se fez ser humano. Deus invisível se fez carne e viveu entre nós.
Vale também o que o evangelista João, ele ressalta, lá no seu prólogo, ele diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Jesus é também apresentado como primogênito de toda a criação. É Natal. Deus se fez carne e habitou entre nós. Isso é o que a gente celebra. É isso que a gente celebra. Não é o Papai Noel, não é a festa da família, não é o churrasco bom que vai ter. Ou então tem aquele também que gosta: hoje eu quero ver quem vai brigar com quem. Porque tem também os agentes do caos, né? Juntou a família, vamos ver quem não vai olhar na cara de quem não vai brigar com ninguém. Tem muito isso também. É mentira? Tem, tudo que tem. Tem gente que adora ver o circo pegar fogo. Não é isso que a gente celebra. A gente celebra Jesus, aquele que veio. Jesus é também apresentado aqui como então o primogênito da criação. Deus se fez carne e habitou entre nós. E nós que vivemos muito tempo depois desses acontecimentos, ainda muitas vezes não entendemos a magnitude desses fatos e a necessidade do Salvador assumir o nosso lugar, não apenas nascendo como um de nós, não apenas se fazendo frágil como um de nós, não apenas se fazendo dependente como um de nós, mas também suportando sofrimento como nós, vivendo angústias como as nossas. Por isso que nós cremos que quando nós buscamos a Cristo, realmente Ele é o único que realmente pode levar ou trazer o pedido e fazer alguma coisa, porque Ele sabe a angústia de viver uma vida finita, de saber que uma hora tudo vai acabar, e de uma forma realmente muito mais enfática, porque Ele sabia como Ele iria morrer, Ele sabia que isso seria extremamente dolorido. E por que Ele fez isso? Porque Ele amou a sua criação. Ele se colocou no nosso lugar, Ele levou a morte que era nossa, por causa do pecado que habita em nós, que faz parte da natureza humana. Ele não pecou, mas Ele se fez pecado por nós. Então, Ele traz para nós assim todas essas coisas. Então, o Natal não é só um menino, um simples menino, é o menino Deus, e é o Deus menino. É possível que a gente compreenda em parte essa grandeza. Eu creio que se o Espírito Santo é quem dá para a gente esse entendimento. O fato é que hoje, por meio de Jesus, a gente participa da reconciliação com o Pai, da salvação e da redenção que é estendida a nós por causa dele. Nós contemplamos, ainda que em parte, o seu poder e a sua majestade, vivendo a expectativa de que um dia isso tudo será feito de forma completa. O Espírito, ele agiu gerando vida no ventre de Maria. Cristo nasce em um espaço inesperado, como a Cris falou da manjedoura. Não só inesperado, mas insalubre. Não era um lugar para uma criança. Quanto mais nascer, né? Brincar, talvez. O fato é que ele nasce numa manjedoura. O rei e criador do universo, ele assume a natureza humana no chorinho de um bebê. Pedindo leite, né, com fome. O Messias chega, os anjos cantam. Eu fico imaginando, né, dona Terezinha, a voz da senhora, mas a senhora imagina vários anjos assim. É muito bonito, é abençoador. Devia ser a coisa mais linda. A gente foi encantado com a senhora, fico imaginando vários, né, esse louvando, bendizendo ao Senhor. Quando a gente celebra o Natal, a gente celebra primeiro o Advento. Jesus veio. Ele confirma a fidelidade de Deus naquela promessa que ele fez no Salmo 89 para Davi. Minha bondade, minha fidelidade, minha misericórdia vai te acompanhar. Eu vou te defender. Em Cristo aquilo tudo é consumado. Ele é Emmanuel, Deus conosco, andando entre as crianças e o povo nas festas e também nas ruas. Partindo o pão, dividindo a vida, chorando junto. Ele assume o sorriso, a risada, a lágrima. Ele assume o nosso pecado e a nossa cruz.
Deus participa da natureza humana para que por meio da cruz e da ressurreição, a humanidade, você e eu, cada um de nós possamos participar também da natureza divina. Isso que é maravilhoso nisso tudo. A luz brilha nas trevas. Deus derrama o seu amor no nosso coração e de uma forma nova o seu Espírito gera a vida de Cristo no nosso coração e em lugares inesperados. Na nossa história, no nosso caráter, no nosso relacionamento, na nossa vocação. Ele vem trazendo luz para tudo aquilo que a gente é, para tudo aquilo que a gente faz. Afastando toda a sombra. É Natal. E na humanidade de Cristo, somos mais. Somos mais do que nós podíamos esperar ou pensar, porque nós nos unimos a Ele pelo Espírito, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. E porque Ele veio, já falei, mas vale sempre a gente repetir o óbvio. Olha o versículo 13 e 14, que não está no que a gente leu, mas se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transformou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele veio para tirar cada um de nós da nossa realidade de trevas, do obscurantismo religioso, tal qual imperava na época dos Colossenses e que impera no nosso meio. Quem nós adoramos? Aonde está o seu coração? Ali também estará o seu louvor, a sua adoração. Que seja em Deus. Ele veio para nos libertar de todo ídolo, porque o pecado está presente todos os dias na nossa vida. E ele nos leva à morte. Por mais que a gente às vezes não fique pensando só na morte física, mas existem realidades de morte, de destruição pessoal, familiar, comunitária. Eu falei dos agentes do caos. Isso é um traço do pecado que habita em nós, é um traço de morte que está na nossa realidade familiar, comunitária. Outros traços de morte que a gente tem muito presente também: isolamento. Às vezes a gente se isola porque não quer contato, hoje não dá, e a gente se vicia nisso e vai se isolando. A gente se vicia na tristeza, na reclamação, daí isso vai virando cada vez mais, gerando coisas piores. A gente começa a ser reclamão, daqui a pouco a gente está amargurado. A gente não está só triste, porque tem dia que a gente gosta de curtir uma tristeza. Você coloca aquela música mais deprê da sua... Você está tocando no rádio, aquela música para chorar, né? Hoje eu quero chorar. Aí, daqui a pouco você põe outra, e aquele dia você passa meio assim, deprimido. Mas não é isso que Deus quer de nós. A boa notícia é que Cristo veio nos libertar, inclusive, dessas coisas. Ele veio nos libertar das filosofias e das propostas enganosas, das tradições humanas, das mais diversas superstições, das mais diversas adorações, visões, enfim, que estavam lá no Colosso e que ainda está nos nossos dias. Cristo vem, essa é a boa notícia, e a obra dele é suficiente. A obra de Cristo ela é pessoal, ela é suficiente. Jesus não é um Cristo domesticado. É importante dizer isso. Limitado aos nossos dilemas, aos nossos corações. Ele é um Cristo e vai muito além disso. A realidade do pecado é mais ampla. Ela não é só individual, ela é estrutural, ela é coletiva. E Cristo vem também abrangendo tudo isso. A gente leu que tudo está debaixo do seu domínio. Tudo está debaixo do seu domínio. E aí, em forma de hino, o autor dessa carta dos Colossenses, ele ressalta tudo isso que a gente viu. A criação, porque é visível e invisível, poderes e autoridades, sejam visíveis e invisíveis, foram criadas por Ele e para Ele.
Nele tudo subsiste. Pode parecer meio estranho isso, e eu diria paradoxal, mas o fato é que querendo ou não, tudo está debaixo do domínio de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. A gente ainda vive nesse mundo quebrado, mas ele diz que ele veio para redimir todas essas coisas. E a gente pode experimentar um pouquinho disso quando a gente está orando, quando a gente está lendo a palavra, quando a gente está junto, até que um dia isso seja completo. E é interessante porque Paulo afirma também, no outro momento da carta, um pouquinho mais adiante, no 22, uma vez reconciliados com Deus, nós somos chamados a continuar alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho. As tentações, em forma de esoterismo, gospel, estão aí. De autoajuda, de um evangelho de vitória, sem dor, sem pecado, estão aí. Mas você e eu sabemos que a gente ainda peca e que não é vitória todo dia. Tem dia que é luta, tem dia que é dor. As tentações em forma de ideologias políticas que mostram para a gente salvadores maiores que o próprio Cristo, de um evangelho psicologizado, domesticado, que é só você fazer isso e aquilo que tudo vai dar certo. É só você obedecer que Deus abençoa. E se Ele não abençoar do jeito que você está esperando? Ele deixa de ser Deus? Eu deixo de adorá-lo? Porque às vezes a gente pressupõe que a bênção seja apenas coisas positivas. Mas às vezes a bênção é Deus dizer não. E a gente caminhar por algum momento até mancando. Brandon Manning que fala, manquejar vitorioso. É igual de Jacó, já Israel, quando sai da presença de Deus. Ele sai mancando, mas ele sai feliz. Porque ele sabe que Deus, ele fez aquilo para o bem dele. Então a gente vai escutar às vezes muitos nãos. E esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho verdadeiro nos corrige, nos direciona, mostra onde a gente tem que parar. Por esse caminho não. A gente ainda vive os dias iguais os de Colossenses, de um evangelho de vitória e poder, de propostas legalistas. É só você cumprir certinho. Se você deixar de vir no próximo domingo no culto de gratidão, Deus não vai te abençoar. Seu 2024 não vai ser bom. Isso é legalismo. Não é você vir picar o perdão, fazer tudo certinho, porque aí você, como você está fazendo tudo certinho, Deus, o mínimo que eu espero é que o Senhor me abençoe, né? Estou dando o dízimo certinho, o Senhor continua a multiplicar em casa, combinado? A gente acha que não, mas às vezes até a gente acaba pensando assim. O evangelho não é legalista. Não estou falando aqui que você não deva dizimar. Eu sempre falo isso é o caso. Mas, gente, Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas eu creio que você ama essa obra. Você ama o evangelho. Deus fez alguma coisa na sua vida e outras pessoas podem e deverão ser alcançadas quando você abençoa financeiramente a igreja. A palavra diz que doar, ser generoso, também é um dom do Espírito. Porque a gente pensa, eu não canto, não prego, o que eu posso fazer? Eu posso ofertar, ser generoso. E tudo bem, mas não é porque você está ofertando, porque você está dando, que Deus é obrigado a multiplicar. É isso que a gente precisa entender. Ele é Deus, a gente não pode manipulá-lo. Se a gente manipula Ele, e Ele faz do jeito que a gente quer, Ele é um ídolo, Ele não é Deus. É isso que a gente precisa ter bem claro. E aí, nesse sentido, isso vale, não estou falando do dízimo, de oferta, mas pode ser para todas as outras coisas. Porque, eu canto, eu estou aqui pregando, estou fazendo tudo certinho, Senhor, Aí acho que Deus fala assim, estou vendo. Eu conheço o seu coração.
Eu conheço o seu coração. Deus conhece o nosso coração. Então, Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a vida, e tudo está debaixo do seu controle. Tudo é por meio dele, para ele, inclusive a gente. Ele conhece, ele sonda o nosso coração. Então, que a gente não caia nessas propostas, porque ele veio para nos redimir, sabendo que nós somos pecadores, que nós vamos querer negociar com ele, que a gente vai querer usar de várias formas de religião para tentar ter algum proveito. Ele sabia de tudo isso, mas ele vem mesmo assim. Ele vem para nos redimir, para nos corrigir, para nos direcionar. Isso é amor. É um amor que não nos deixa estar no engano. Ele vem, ele veio. E a certeza que nós temos que proclamar, advertir, ensinar, continua sendo um papel confiado a nós como igreja. E a nossa função é proclamar. É através disso que nós somos fortalecidos, que nós somos realmente alimentados e edificados. Por isso falo, porque ele veio para nos salvar. Pode ser meio óbvio, mas tem hora que a gente tem que falar o óbvio, tem que trazer à memória. Que gostoso celebrar o Natal. Como é bom. Que seja bom, que a celebração do Natal seja hoje à noite, seja amanhã no almoço, com a sua família, ou em casa sozinho, só você, a esposa, o filho, porque às vezes a gente não vai viajar, não tem condição. Seja como você vai celebrar. Seja uma bênção. Que você traga à memória o real motivo. Porque é importante a gente celebrar o Natal. Ele veio, Ele é o Emmanuel, Ele é o Deus conosco, junto em família, em comunidade. A gente dobra o joelho, a gente declara que não há outro como Ele, que não há outro nome, nem outro Senhor que a gente possa louvar, que a gente possa engrandecer. Quem faria coisas semelhantes a essas? Quem invadiria a realidade e quebraria as nossas expectativas? Porque ele vem de um jeito que ninguém esperava. Mas ele veio. Hoje nós celebramos o nascimento de Jesus e o cumprimento das promessas do Pai de que ele enviaria o Salvador. Ele veio. Celebremos a Deus que transforma a morte em vida, o bem e mal, e nos reconcilia consigo mesmo e que faz nova todas as coisas. Amém? Eu convido você a ficar em pé. Nós vamos louvar com o hino e depois nós oramos. Oh
gratos a Ti, Pai, porque o Senhor veio. Não há outro que pudesse fazer qualquer coisa para nos salvar, para nos redimir do pecado, do medo, da dúvida, da angústia. Nessa hora, Pai, nós colocamos diante de Ti cada um que aqui está, Senhor, cada família representada, Senhor. Deus, venha com graça, com misericórdia, com bondade sobre cada coração. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui com a certeza de que o Senhor veio por nós e para nós, Senhor. Que o nosso coração esteja realmente regozijando, dando glória, graças a Ti, ó Deus, porque não há outro ao qual nós possamos elevar as nossas vozes, o nosso coração e dar graças, Pai. Obrigada pelo mistério da fé. Que o nosso coração, Pai, esteja convicto que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador, o Deus homem, o Deus menino, Deus Emanuel. Obrigada, porque o Senhor se fez um de nós e levou sobre si as nossas dores. Recebe nessa hora, Pai, também aqui cada angústia de cada coração, Senhor, cada necessidade aqui que nós não sabemos, mas que o Senhor sonda e conhece mais profundo de cada um. Os relacionamentos quebrados, as angústias, ó Pai, aflições pelos filhos, as noites mal dormidas, ó Pai, pensando nos problemas. Pai, vem com cura, vem com restauração. Vem, Senhor Deus, trazendo saúde para aqueles que necessitam, trabalho para aqueles que precisam, ó Pai. Vem, Senhor Deus, curando as nossas feridas e que os seus nãos possam, Pai, realmente fazer de nós pessoas mais sábias, que nós possamos ter um coração que discerne entre o bem e o mal, que nós possamos, Pai, ter domínio próprio, que todas as coisas que são fruto do Teu Espírito, alegria, paz, longanimidade, bondade, sejam presentes no dia de hoje, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas mais diversas celebrações, Pai. Nós pedimos, venha sobre nós. E aquilo que nós não verbalizamos, mas que o Senhor conhece e sabe o coração de cada um aqui, nós entregamos a Ti, através da oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo juntos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Feliz Natal.